Teleaula Natal. Olá, eu sou Alessandra Ferreira, professora de História. Estou vestindo blusa preta, calça jeans, uso óculos, tenho os cabelos curtos e cacheados e meu sinal em Libras é... O motivo de nós estarmos aqui novamente é justamente tratar da nossa aula 7, os totalitarismos. O que vamos aprender hoje? Faremos uma retrospectiva a respeito de como ficou a Europa no final da Primeira Guerra Mundial. Conheceremos materiais existentes na literatura, no cinema e na história em quadrinhos que tratam do contato histórico, do contexto histórico que corresponde ao período entre as duas guerras mundiais. E, finalmente, passaremos rapidamente pelas consequências dos totalitarismos para a sociedade civil. No nosso terceiro slide, nós temos aí uma fotografia em preto e branco que mostra crianças órfãs. Elas estão na frente de um orfanato. Por que eu trouxe essa imagem para a gente começar a falar sobre totalitarismos? Primeiro, porque a Europa, após a Primeira Guerra Mundial, era um cenário bem devastador. Nós temos um número muito grande de mortos e feridos. Nós temos uma economia bastante destroçada, sim. Nós temos uma crise financeira que acompanha o final da Primeira Guerra Mundial. E, em virtude disso, então, nós temos lares também bastante comprometidos, famílias desestruturadas. E como suprir justamente esse clima, né, de extrema fragilidade? Então, os orfanatos na Europa, eles passam a abrigar essas crianças que muitas vezes não tinham como ser sustentadas pelos seus pais ou pelas suas mães. E, em virtude disso, né, essa imagem retrata essa situação de penúria e de calamidade que se instalou por muitos países da Europa. No nosso quarto slide, nós temos aí duas fotografias da mesma pessoa, de Malala Yousafzai. Do seu lado esquerdo, nós temos Malala coberta de papel picado colorido. Do seu lado direito, nós temos Malala com o véu muçulmano, o véu vermelho, cobrindo a cabeça dela. E ela está segurando o certificado de conclusão do curso superior. Por que eu trouxe a fotografia de Malala no nosso contexto de totalitarismos? Primeiro, porque eu preciso retomar um pouquinho da aula 6 da professora Yara, onde ela trouxe o predomínio, ou seja, não somente o predomínio, mas as conquistas femininas, né, que aconteceram no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, as mulheres passaram a exercer postos de trabalho, as mulheres passaram a exercer cargos dentro das próprias Forças Armadas. Então, as mulheres tiveram um protagonismo fundamental nesse contexto que corresponde ao período entre a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras e justamente o período da Segunda Guerra Mundial. Então, Malala entra aí nesse slide, né, no slide 4, para nos lembrar que nós estamos no século XXI. Malala nasceu no ano de 1997, no Paquistão, um país muçulmano, onde o governo exerce de uma forma bastante autoritária o poder, onde impede a participação feminina, seja na política, seja no processo de escolarização. E Malala começou a observar essas situações que aconteciam e não se calou. Ela resolveu denunciar, né? Ela utilizou da internet para escrever artigos de opinião. Logicamente que ela não assinava com o nome dela verdadeiro, ela utilizava um pseudônimo, mas ela começou a divulgar que as meninas no Paquistão não tinham direito à escolarização. Então, através do protagonismo de Malala, que não se calou, que lutou pelos direitos das meninas, em virtude disso, ela acabou sofrendo um atentado. Um grupo fundamentalista islâmico atirou contra ela e o tratamento de saúde dela, ou seja, a recuperação dela após esse atentado, ela foi para a Inglaterra. E
Quando chega na Inglaterra, ela não desiste dessa luta dela, ela continuou o ativismo dela, lutando pelo direito de todos à educação, só que dessa vez ela não lutava apenas para que as meninas tivessem acesso à escolarização. Ela começou a fazer outros discursos exigindo que todas as crianças, meninas e meninos, também tivessem acesso à escola, que isso fosse um direito universal, que atingisse a todos. Por isso que Malala entra no início da nossa aula para lembrar da importância feminina, para lembrar de como as nossas ações podem ter repercussão, sim, na vida das demais pessoas, na vida da coletividade. Por isso que a gente destaca a figura de Malala. No nosso quinto slide, nós temos aí a imagem do livro A Menina que Roubava Livros, do autor Marcos Zusak. A imagem de capa do livro traz uma garota loira abraçando o livro e o cenário por trás da imagem do livro, o cenário, aliás, por trás da garota, é um cenário de destruição. Tem fogo, tem fumaça, então isso retrata que a personagem que foi criada, né, justamente para falar um pouco sobre esse cenário da Segunda Guerra Mundial, ela traz uma perspectiva de vítima do nazismo. Então, o que foi o nazismo? Né? O nazismo a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mais detalhes sobre esse sistema, mas foi um sistema político que perseguiu judeus, ciganos, homossexuais, negros e comunistas. E o nazismo ele foi implementado por Adolf Hitler na Alemanha, e nós temos o fascismo também, que foi um regime totalitário, que também surgiu dentro do continente europeu, que foi o de Benito Mussolini na Itália. Então, o nazismo, através desse sistema de perseguição aos judeus, afetou a vida de várias pessoas. Só para vocês terem uma noção de quantas pessoas foram afetadas pelo nazismo, aproximadamente cerca de 6 milhões de judeus morreram e vítimas das perseguições que foram realizadas pelo governo nazista sob o comando de Adolf Hitler. Nesse momento eu tenho para vocês um pouco da resenha desse livro para que vocês possam embarcar nessa história. Antes de começar o vídeo, eu queria só lembrar o seguinte para vocês. Nós vamos trazer aqui 2 livros, no caso o primeiro é esse, A Menina que Roubava Livros. Nós vamos trazer uma história em quadrinhos e 2 filmes para poder falar sobre esse contexto de regimes totalitários que está totalmente interligado com a Segunda Guerra Mundial. Mas o que eu queria deixar registrado aqui com vocês, que toda obra, seja ela literária, seja uma história em quadrinhos, seja uma animação que você assiste na televisão ou no YouTube, seja um filme, um longa-metragem, como é o caso dos exemplos que eu vou trabalhar aqui com vocês, todos eles fazem parte de um recorte que o escritor, que o produtor, que o roteirista escolheu para dar um enfoque. Então, na aula de hoje, a nossa memória que vai ser sempre evocada, ou seja, a memória que vai estar sempre na trajetória da nossa aula é a memória do povo judeu. Você imagine que situação mais triste. Você ser impedido de viver livremente, de viver em sociedade, só porque você professa uma fé diferente. Então, ao longo da aula, a gente vai estar retomando essa perseguição que foi executada contra os judeus e que diferentes etapas de segregação racial eles foram submetidos a partir do Holocausto. Vamos assistir o vídeo? O best-seller mundial A Menina que Roubava Livros tem uma narradora em comum. No livro, a morte se dedica a narrar a história de Liesel, uma garota alemã apaixonada por livros. Liesel não é uma protagonista qualquer. Podemos dividir a história dela em números: 14 livros, 6 roubos, 3 cores e milhões de pessoas mortas. Mas talvez a característica mais interessante sobre a menina seja o fato de que a morte se afeiçoou a ela. Na Alemanha nazista, a morte a encontrou 3 vezes.
Na narrativa, cada encontro é associado a uma cor. Primeiro, tudo era branco. A neve cobriu o caminho do trem onde a morte foi buscar o irmão de Lisa. No segundo encontro, tudo era preto. Na hora mais escura antes da alvorada, após os bombardeios, um avião caiu perto do rio Ampere. A morte foram buscar o piloto e, para sua surpresa, vislumbrou novamente a roubadora de livros. No terceiro e mais triste dos encontros, tudo era vermelho, do céu ao chão manchado de sangue. Um bombardeio atingiu a rua Himmel e a morte foi buscar centenas de pessoas. De todos os moradores da rua, só uma sobreviveu. A pequena ladra de livros jazia agachada no chão, uivando de dor. Juntas, as cores formam a bandeira nazista. Cada encontro marca uma fase da vida da garota e também a relação dela com os livros. Foi no enterro do irmão que a menina roubou seu primeiro livro. É através dele que ela descobre o gosto pelas letras e o amor pelo pai adotivo, que a ensina a ler. O segundo encontro marca a perda da inocência de Liesel. Antes de ir para a batalha, nas noites de bombardeio como aquela, o pai tocava acordeão para acalmar as pessoas no abrigo antibombas. Agora Liesel o substitui, contando histórias dos livros que lê. No último encontro, foi um livro que salvou a garota, que estava lendo no porão na hora que as bombas devastaram a rua. O amor pela literatura salva Liesel repetidas vezes. Ao final da história, o prefeito e a esposa acolhem a menina em sua família. Também foram os livros que a aproximaram da nova casa, onde antes a menina ia ler na biblioteca. A Menina que Roubava Livros é uma história sobre o que há de melhor e pior nos seres humanos. Mas, acima de tudo, é uma história sobre o amor pelos livros. O livro nos deixa algumas lições sobre seres humanos. Primeiro, eles podem ser cruéis. Segundo, eles são capazes de amar mesmo nas circunstâncias mais extremas. E por fim, livros são capazes de salvar vidas, mesmo que seja apenas nos fazendo esquecer a realidade por alguns momentos. Vocês viram no slide 6, a resenha do livro A Menina que Roubava Livros é uma história emocionante. É uma história de encontros muito importantes que ela teve ao longo da narrativa, né, da história do livro, e uma história também de tristeza. Uma história de tristeza porque apresenta as situações tão conflituosas, as situações tão drásticas de pessoas que ela perdeu em virtude dessa perseguição que foi executada contra os judeus. Então, eu sugiro aqui para vocês que também façam essa viagem na literatura. Quantos cenários, quantas situações diferentes das que nós vivemos a gente pode descobrir através da leitura. Vamos fazer uma viagem pela leitura? Sugiro que vocês procurem sim na internet, né? Tanto ver mais sobre as resenhas de livros, como também ver com seu professor se existe alguma obra dessas que nós estamos trabalhando disponível para download. E assim vocês podem se deliciar pela leitura dessas obras tão maravilhosas. No nosso 7º slide, nós temos aí do lado esquerdo uma fotografia em preto e branco de Anne Frank. Anne Frank nasceu em Frankfurt, na Alemanha, e ela viveu boa parte, né, dos anos da perseguição aos judeus confinada. Ela foi privada totalmente de liberdade, de ir à rua, enfim, de ter uma vida normal de qualquer adolescente. Do lado esquerdo aí da imagem, vocês estão vendo as anotações, que foi um registro que ela fez em um diário que o pai dela comprou. E ela começou a descrever tudo o que estava acontecendo dentro desse contexto de perseguição aos judeus. Ela deixou registrado no diário dela. Posteriormente, após a morte dela, esse diário ele acabou transformando-se em um livro. O livro já foi publicado em mais de 70 idiomas e continua sendo até hoje, no século XXI, um chamado best-seller. Sim,
Muitas escolas indicam essa obra literária, né, para que os estudantes se apropriem desse contexto da Segunda Guerra Mundial e comecem a perceber o outro lado, né, da história, o lado de pessoas que foram perseguidas, de pessoas que perderam entes queridos, de pessoas que não tiveram as chances, né, de frequentar uma escola, de ter uma vida comum. Infelizmente, Anne Frank morreu, mas o pai dela sobreviveu e foi o pai dela que conseguiu, digamos assim, fazer com que a história dela, né, se transformasse em um livro, conseguiu, digamos assim, manter viva essa memória. Então é importante a gente sempre destacar essa participação de Anne Frank, porque ela é uma testemunha da história. Ela fez com que a gente tivesse acesso aos horrores praticados, né, pelo regime nazista contra os judeus. Vamos para o nosso próximo slide? Então, o nosso 8º slide, ele traz na capa uma imagem de uma revista em quadrinhos denominada Maus, escrita ou desenhada, né, melhor dizendo, por Art Spiegelman. E essa história em quadrinhos, na capa dela, nós vemos o rosto de um gato, a fisionomia de um gato. Por trás dessa fisionomia de um gato, nós temos o símbolo da suástica, que é o símbolo do nazismo. E abaixo desse símbolo da suástica, nós temos a imagem de um rato, fazendo, né, referência a um homem. E ao lado desse rato tem outro rato que seria fazendo referência a uma mulher. Essa história em quadrinhos, ela é classificada como biografia ou autobiografia, porque o Art Spiegelman, para poder escrever essa obra, ele se espelhou na história de vida do pai dele. Sim, o pai dele foi perseguido pelo sistema nazista, o pai dele foi parar em um campo de concentração. Só que antes de eu falar um pouquinho do pai dele, eu queria que vocês entendessem por que essa capa traz o gato e os ratos, né? O gato aí, no caso, se refere a Hitler, aos próprios nazistas. Os ratos, porque existia uma propaganda muito forte por parte do governo nazista contra o povo judeu. Eles começaram a fazer essa propaganda antes mesmo da Segunda Guerra Mundial começar, e eles começaram a trazer uma série de problemas sociais que a Alemanha estava vivendo na época e associando esses problemas sociais com a figura dos judeus. Eles diziam que os judeus, eles eram pessoas que gostavam de enganar, de trapacear, que os judeus queriam roubar a riqueza dos alemães. E aí começaram a surgir obras literárias financiadas pelo governo nazista, começaram a surgir filmes financiados pelo governo nazista, onde sempre essa imagem do judeu era associada de uma forma negativa. As pessoas começaram a sentir, digamos assim, uma certa repulsa, um certo desprezo, começaram a sentir ódio do povo judeu. E aí eles não se manifestaram quando começaram, né, as verdadeiras ações contra o povo judeu, né? Uma das ações, o Art Spiegelman deixa bem claro nessa narrativa, né, quadrinística, que foi justamente a segregação do povo judeu na Alemanha em guetos. O que são os guetos? Eram bairros que só podiam ser ocupados por judeus, só podia morar lá judeu ou descendente de judeu. E essa foi a primeira forma de segregação racial que foi aplicada na Alemanha. Os alemães não poderiam conviver, frequentar os mesmos ambientes. Então, nesses guetos que eram destinados aos judeus, nós tínhamos padarias, supermercados, inicialmente escolas, depois eles vão ser privados também de escola. Então, como raça inferior, que era isso que os alemães diziam a respeito do povo judeu, eles não poderiam circular livremente pela sociedade. Eles não teriam direito sequer a existir. E aí, digamos assim, essa doutrina ou essa perspectiva, né, de extermínio do povo judeu,
ganha um sentido muito mais perigoso ou letal, digamos assim, mais mortal no momento que os alemães tiram esses judeus dos guetos e eles passam a viver nos campos de concentração, que é outra situação que é relatada nessa obra aí do Art Spiegelman. O que é um campo de concentração? Era um local onde os judeus realizavam um trabalho forçado, eram submetidos às piores condições de vida e de trabalho. Eles não recebiam todas as refeições durante o dia, eles recebiam castigos físicos e muitos também eram destinados às câmaras de gás, que eram locais onde eles eram assassinados. E assassinados por quê? Que crime eles cometeram? Nenhum, só o fato de ser judeu. Vamos para o nosso próximo slide? Bom, nesse momento, eu vou apresentar 2 filmes para vocês. Então, aí eu trago a ficha técnica do primeiro filme. O título do filme é A Vida é Bela, é um filme italiano, então tem a tradução aí para o italiano do título do filme. É um gênero que se enquadra entre comédia e drama. Ele foi produzido na Itália em 1997. Ele tem uma duração de 116 minutos e ele foi feito, né? Ele não está em preto e branco, né? A versão dele é colorida. A direção do filme é de Roberto Benigni, roteiro Roberto Benigni e Vincenzo Cerami. No nosso 10º slide, nós temos aí a imagem do filme A Vida é Bela. Deixa eu descrever um pouquinho a imagem para vocês. Nós temos um casal que está, o homem aproximando o rosto da mulher, que no caso da história, né, eles são casados. Ao centro da imagem, entre os dois, né, entre o homem e a mulher, nós temos a criança no bagageiro de uma bicicleta, é o filho deles. E esses personagens, né, principalmente o pai e o filho, eles passam a viver confinados em um campo de concentração. E o mais interessante da história, por isso que o título, né, A Vida é Bela, é que o pai, em hipótese alguma, deixa transparecer para o filho, ou seja, ele não demonstra para o filho que eles estão vivendo em uma situação de risco total e absoluto. Ele tenta transformar o ambiente do campo de concentração como um ambiente de um jogo de guerra, que eles precisam fazer tudo o que os generais nazistas estão ordenando para poder sobreviver, mas de uma forma lúdica. Ele não deixa transparecer medo ou o terror que é um campo de concentração. Então é interessante a gente ter acesso a essa visão, né? Porque acaba mostrando que diante das dificuldades, diante das adversidades, cada pessoa pode reagir de uma maneira diferente. Ele tinha todos os motivos, né, para entrar em desespero, porque a situação que ele estava vivendo era drástica, né, de muita pressão. Você sabe que no campo de concentração ele poderia morrer a qualquer momento, mas ele não deixa, né, que o filho dele se contamine com esse sentimento, né, de pessimismo, de desespero. Ele tenta trazer, né, uma realidade mais promissora, uma esperança para o filho. Então, por isso que a gente recomenda esse filme, para que vocês possam ter, né, uma versão, digamos assim, mais otimista da vida. No nosso 11º slide, nós temos aí a ficha técnica do filme, mas também tem uma versão dele em livro. O filme foi uma adaptação do livro. É O Menino do Pijama Listrado. O roteiro é de Mark Herman, autor da obra original, John Boyne, por isso que sempre traz, né, o nome do autor quando nós tratamos de uma obra que é ao mesmo tempo livro e filme, né? No caso o livro veio primeiro, então o filme foi inspirado justamente, o filme surgiu justamente a partir do livro, né? O produtor dessa obra foi David Heimer, produção Miramax Filmes, Redai Filmes. Agora nós temos o slide, né, mostrando a capa
do filme. O que é que nós estamos vendo nesse slide? Nós temos um céu bastante azul, uma cerca enorme de arame farpado. Nós temos o título do filme e do livro, né? O Menino do Pijama Listrado. E dos lados opostos da cerca, né? Do seu lado esquerdo, nós temos um menino de macacão caque com blusa branca. E do outro lado da cerca, fazendo jus ao nome do filme e do livro, uma criança de pijama listrado. Então, deixa eu apresentar um pouquinho desses dois personagens que são os protagonistas da trama. A criança de macacão caque, ele é filho de um alto comandante do nazismo, que muda-se de Berlim para uma outra cidade, onde existe um campo de concentração. E aí, ele não tinha muito o que fazer nessa cidade, era uma cidade, digamos assim, rural. E ele passa a percorrer, desbravando, né, o local, ele passa a percorrer longas distâncias até que ele consegue encontrar esse campo de concentração. Só que ele não sabia que era um campo de concentração. Ele achava que era uma espécie de fazenda. E percorrendo esse campo, essa cerca do campo de concentração, ele conhece esse outro menino, que alguns traduzem com o nome de Samuel, outros traduzem como Shuriel. Então, a amizade entre esses dois meninos reflete aí duas situações bem diferentes de vida, né? Uma criança que tem acesso a tudo, né? Porque os pais oferecem uma vida boa, no caso, né, do comandante lá do exército nazista, ele tem condições financeiras de oferecer tudo do bom e do melhor para o filho, e nós temos uma vida de precariedade, de fome, né, de falta de oportunidades, de falta de liberdade do lado judeu. Então, é um filme e um livro, né, respectivamente, são duas obras que são bastante importantes para a gente ter conhecimento, que reflete essa realidade dura e crua que foi instaurada pelo nazismo. O nazismo e o fascismo são ideologias que mudaram o rumo da história e mataram muita gente. Para entendermos melhor, precisamos ver o contexto depois da Primeira Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido como Entre Guerras e foi marcado por vários fatores. A Europa estava literalmente destruída, cheia de crises econômicas, desemprego e fome. As pessoas estavam sofrendo muito com tudo isso e acabaram perdendo a fé nos regimes democráticos, vendo nos regimes extremistas uma forma de levantar seus países das cinzas. Parte dessas pessoas começou a apoiar a extrema-esquerda, incentivada pela onda comunista iniciada pela União Soviética, enquanto a outra parte, com medo do comunismo, se aliou à extrema-direita. Além disso, nesse período teve a crise de 29, que só agravou as crises do mundo inteiro e levou as pessoas a desconfiarem do liberalismo. Tá, mas onde começa o fascismo? Na Itália. Lembra que eles foram super prejudicados na Primeira Guerra? Que tinham mudado de lado, nem receberam as terras que os foram prometidos? Então, isso deixou eles em uma crise econômica fortíssima, o que incentivou o nascimento do Partido Fascista. Ele era liderado por um cara chamado Mussolini, e eles defendiam, entre várias outras coisas, o militarismo, que é mais ou menos se manter pela ameaça e castigar as pessoas que têm ideias diferentes. O nacionalismo exagerado também é muito presente, com a ideia que a nação deles é superior às outras. Eles tinham a ideia do partido único e o anticomunismo, incentivado pela burguesia italiana, já que eles tinham medo de perder suas riquezas. Além disso, outra característica é o culto ao Estado e ao líder supremo, por meio de idealizar ele como um herói nas propagandas. O fascismo ganhou muita força em 1922, na Marcha sobre Roma, onde eles organizaram uma passeata para mostrar o poder do partido. Assim, Mussolini foi colocado como primeiro-ministro e logo instaurou a ditadura. Tomou rapidinho várias medidas, como a perseguição à oposição, o fim dos outros partidos e o Tratado de Latrão, que também é conhecido como a Questão Romana, onde eles consideram a Igreja o Estado do Vaticano. Mussolini conseguiu reerguer a economia da Itália investindo nas indústrias de base. Também reforçou a exploração nas colônias e implantou o arrocho salarial, que é o congelamento dos salários, diminuindo a inflação.
Beleza, mas e a Alemanha? Lembra que no final da Primeira Guerra foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e ferrava ela de todas as formas? Se você não lembra, tem vídeo aqui. Mas, enfim, por causa do Tratado de Versalhes, ela estava muito fraca, nadando no desemprego e na inflação, com a política totalmente louca. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, o que deu força para que o partido nazista crescesse. Eles tinham crenças praticamente iguais à do fascismo. A grande diferença é que no nazismo eles defendiam, além de tudo isso, a superioridade racial, que é aquele famoso discurso: a raça ariana é biologicamente melhor que as outras. Além disso, eles tinham ódio às minorias, como os homossexuais, ciganos, principalmente judeus, que é conhecido como antissemitismo. Eles defendiam a teoria do espaço vital, que é a ideia de expandir geograficamente o nazismo e unir a raça ariana em um só território. Em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado, mas falharam. Hitler foi preso, e lá da cadeia ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, onde ele reuniu todos seus ideais antissemitas e contava seus planos para reerguer a Alemanha, se vingando de todos que fizeram sua nação sofrer. Ao sair da prisão, Hitler e suas ideias absurdas ganharam muita força, porque nesse tempo teve a crise de 29, que derrubou a Bolsa de Valores de Berlim. Com a economia alemã cada vez pior, o partido nazista ganhava cada vez mais apoiadores, pessoas que acreditavam nele como a última solução para tudo isso. Hitler ficou tão popular que foi nomeado chanceler da Alemanha, e de primeira ele instaurou a ditadura nazista. Acho que foi só isso? Não. Nesse tempo, houve um incêndio super suspeito no parlamento alemão, provavelmente provocados pelos próprios nazistas para culpar os comunistas, e assim declarar o estado de emergência. A partir dessa desculpa, ele dissolveu os sindicatos de esquerda. Mas o nosso querido Adolfinho não para por aí. Quando o presidente da Alemanha faleceu, Hitler aproveitou para tomar o lugar dele, e aí declarou o Terceiro Reich. Ele acabou com os outros partidos e promoveu a queima de livros que fossem ameaças ao regime em áreas públicas, como livros de judeus, comunistas ou pensadores que fossem contra o nazismo. E é até sobre isso que aquele filme A Menina que Roubava Livros fala. Mas enfim, Adolfinho também investiu pesado em propaganda, para o pessoal enxergar ele como um deus, um herói, e proclamar a superioridade dos arianos. Ele promoveu também as Olimpíadas de Berlim, a oportunidade perfeita para provar que a raça ariana era melhor que as outras. Nisso tem um caso muito legal, que é o de Jesse Owens, um corredor negro que ganhou disparado na corrida. Hitler ficou tão bravo que o negro tenha ganhado que se recusou a apertar a mão dele. Beleza, mas cadê os judeus nessa situação toda? Para os nazistas, eles eram povos impuros. Com as leis de Nuremberg, eles foram aos poucos perdendo seus direitos e empregos. Todos os judeus eram obrigados a usar uma estrela de Davi no braço, para poderem ser diferenciados e assim não usar as mesmas estruturas dos arianos. Eles eram ridicularizados em filmes e alvos dos discursos de ódio. Voltando ao Adolfinho, será que ele realmente cumpriu suas promessas de tirar a Alemanha do buraco? Pior que sim. Pelo arroxo salarial, ele conseguiu levantar a economia do país. Hitler também aproveitou para descumprir o Tratado de Versalhes. Passou a investir muito forte na força militar da Alemanha. Além disso, ele estava concretizando sua ideia do espaço vital. Já tinha expandido o nazismo para vários outros territórios. Estava tudo perfeito, até que ele decide invadir a Polônia, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é história para o próximo vídeo. Para te ajudar com sua prova de amanhã, eu coloquei nos comentários algumas questões que sempre caem. A pessoa que responder melhor essas perguntas vai ser anunciada no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam e mandem para seus amigos que também estão nesse sufoco para a prova de amanhã. Valeu e até a próxima. Não esquece de comentar o que você achou, que eu fico muito, muito feliz de saber. É isso, obrigada. No nosso 13º slide e último, nós vimos aí um resumo desenhado
da história da ascensão de Adolf Hitler e de Mussolini. É importante a gente saber que a sociedade civil foi conivente, sim, com as ações violentas, excludentes e racistas que esses dois líderes aplicaram. As pessoas achavam que, o discurso dele não é assim tão verdadeiro. O discurso dele pode ser amenizado depois. E nessa situação onde as pessoas ferem, agridem ou discriminam os outros, isso pode ser extremamente perigoso. Pense nisso e até breve.